Olá, gostaria de desenvolver como um desenvolvedor Pro em Python? Assista esse vídeo, vou te dar algumas dicas que vai te ajudar. Olá, me chamo Valdírio e nesse vídeo vou te mostrar algumas ferramentas que vai te ajudar no seu desenvolvimento durante a sua curva de aprendizagem em Python. Aqui nós temos o nosso ambiente. Por enquanto não temos nenhum arquivo ainda, vamos criar um agora, calc.py, e o conteúdo desse arquivo será bem simples. Você pode estar vendo aqui agora na sua tela, em algum local, como criar o Virtual Environment. Vamos criar um Virtual Environment para essa aplicação. E após a criação, vamos ler o Virtual Environment e atualizar o pip. Ok, nesse momento vamos testar a aplicação só para a gente garantir que ela está funcionando. Então será o Python calc.py. Essa aplicação é bem simples, como eu mencionei antes, ela vai perguntar o primeiro e o segundo valor. Nós temos aqui uma chamada da função que está passando esse primeiro e o segundo valor, e aqui é a definição da função. Então ela vai receber a primeira variável, a segunda variável. A gente tem uma variável local chamada de result, que vai receber o valor dessa variável. Isso aqui é um cache, passando para inteiro. Mais o valor da segunda variável. Ele está fazendo um cache também, pegando o valor inteiro daquela variável. E no final ele faz aqui a impressão, formatando o conteúdo dessa variável, result. Ok? Então, o primeiro valor vai ser 1, segundo valor 2 e nós temos o resultado 3. Então a nossa aplicação está funcionando, ela está bonita, tá legal. Valdir, o que eu posso fazer para melhorar a aplicação? Antes de a gente continuar, existe uma informação que a gente precisa conhecer um pouco mais, que é chamado de PEP, ou alguns padrões, alguns standards. Deixa eu mostrar um link para vocês. Esse é o link do PEP, que se chama Python Enhancement Proposals, ou propostas de melhoria para o Python. Ele vai cobrir diversos assuntos, tá? Mas especificamente de código, um que a gente trabalha bastante é o PEP 8, ou PEP 8, que é o Style Guide for Python Code. Aldir, o que tem nesse Style Guide? Basicamente, ele é o código que vai definir as boas práticas quando você está escrevendo um código em Python. Então, se vai ter um espaço, se vai ter uma vírgula, se vai ter um espaço após a vírgula, se vai ter espaço entre operadores, qual o tipo de variável que a gente vai usar, se é camel case, se não é. Basicamente, esse padrão, ele é o que define uma boa prática de desenvolvimento para códigos Python, ok? Dito isso, Valdírio, seria interessante eu ler todo esse documento, seria muito interessante. Essa página é bem legal, ela tem várias informações que vão te ajudar, mas agora que a gente já conhece o PEP 8, a gente volta para cá e fala, pô, mas eu sou humano. Então eu sendo humano, eu posso esquecer de colocar uma vírgula, eu posso esquecer onde que entraria, qual seria a melhor posição, qual seria a ordem dos importers, e fica bem complicado realmente de lembrar tudo, tá? Qual é a solução para esse tipo de problema, ou qual é a solução que vai acabar no fim do dia te ajudando a melhorar o seu estilo de código ou a forma que você escreve os códigos em Python? Nós temos o nosso Virtual Environment e nós vamos instalar duas aplicações. Um deles é o PyLint e o outro é o Flake8. Para instalar o módulo, pip install PyLint, e aí todo o pacote PyLint e as dependências vão ser instaladas. E o segundo será o Flake8. Pip install Flake8. Beleza, temos agora os dois pacotinhos instalados. O meu código está aqui. Se eu der um pip list, eu consigo verificar todos os Python modules que eu tenho. Vamos começar pelo PyLint. PyLint, e eu executo ele contra o meu arquivo de Python, ok? Show! Aldir, eu estou vendo bastante informação, o que é isso? Quando eu executo o PyLint, ele vai trazer uma série de informações que são pertinentes ao estilo de código. Então, por exemplo, aqui nós temos o código em si, o arquivo que a gente está testando. Aqui é o número da linha. Então, para ficar melhor aqui em cima, eu vou colocar o número da linha. Então, o que ele está dizendo para nós? No arquivo calc.py, na linha 1, eu tenho um trailing white space.
eu tenho um espaço em branco em algum lugar nessa linha que eu não deveria, tá? Eu tenho o mesmo problema acontecendo aqui na linha 5. Eu tenho uma indentação ruim na linha 7 e na linha 8. Eu tenho também, mais uma vez, aqui um espaço em branco na linha 9. Missing docstring. Docstring são informações pertinentes ao código que elas vão te ajudar na parte de documentação. Então, toda vez que você pesquisar por alguma informação sobre um determinado código ou uma determinada função daquele código, docstring é o que vai aparecer quando você dá um help, por exemplo, para pegar informações daquele determinado método. Então, ele não tem docstring, ele está reclamando realmente do docstring que está faltando na linha 1, ou seja, esse é do código inteiro. Eu tenho uma outra docstring que ele está reclamando, que é da linha 6. E se a gente olhar aqui a linha 6, é uma definition. Então eu tenho uma função, para cada função que eu tiver no meu código, eu também vou ter uma docstring. Esse é o recomendado. Eu tenho a variável fv, que ela não bate ou não está de acordo com o snake case. A gente vai falar um pouquinho do snake case. E eu tenho aqui também uma informação sobre fstring, na linha 8, que é esse print. Beleza, Valdir, como é que eu resolvo isso? O que eu gosto de fazer quando eu estou desenvolvendo? Eu fui lá, escrevi o meu código e tal, o código já está funcionando e agora eu vou fazer a limpeza nele, eu vou fazer uma melhoria de código, eu vou deixar ele mais limpo, mais claro, mais bonito, tá? Nesse caso eu gosto de colocar o comando watch-n1. A gente pode colocar ou não com os double quotation marks ou parênteses duplos. Olha só, essa informação ela vai ficar agora constante na tela, sendo atualizada a cada segundo. E aqui embaixo nós ainda temos o rate. Então, como é que ele está ranqueado? Vocês estão vendo que o código ele está funcionando, ele está operacional, mas pelo ponto de vista do PEP, do padrão PEP8, ele está bem ruim. Ele está 0 de 10. Tá? A nossa ideia, sempre que a gente estiver desenvolvendo alguma aplicação, é ela chegar o mais próximo de 10 possível. Tá? Então vamos tentar resolver isso aqui e vamos ver o quão perto de 10 a gente consegue chegar. Ok, vamos começar pelo começo, pelo início. Na linha 1 eu tenho lá o meu white space. White space aqui no meio não teria problema, tá? Mas se a gente olhar aqui no final, tem um espacinho branco depois do E. Do here, eu tenho um espacinho branco. Então eu vou dar um X, eu estou usando o VI. Dei um X, eu não tenho mais espaço agora. Quando eu salvo esse cara, olha o que acontece aqui embaixo. Ele sumiu. Tá? Ele sumiu e agora eu tenho numa outra linha, na linha 5. Então vamos dar uma olhada na linha 5. Se eu for lá para o finalzinho, também tinha um espaço em branco aqui. Alguns editores você pode configurar o VI para isso também, ou Vim, para ele aparecer ou ele exibir alguns caracteres ocultos. Se você estiver usando, por exemplo, o VS Code ou algum outro, ele já vai mostrar, já vai te dar umas dicas. Emacs também, ele pode fazer isso. Enfim, dependendo do teu editor de texto, ele já tem a opção para te mostrar caracteres ocultos ou não, tá? O bacana é que a ferramenta, o PyLint nesse caso, ele tanto faz. Ele vai identificar, ele vai fazer o parse e ele vai te falar, ó, na linha tal, eu estou vendo que tem um arquivinho lá ou que tem um espaço em branco. Tranquilo, a gente removeu agora aqueles espaços e não tem mais. Eu tenho agora um problema na linha 7, que é de tabulação. Ou, melhor, indentação. Então eu estou usando aqui 2 espaços, mas ele, baseado no padrão PEP, ele está recomendando 4, ok? Então vamos fazer a mudança aqui para 4 também. Vou adicionar mais 2 espaços. Salvei e a nossa indentação agora ela já está de acordo com o padrão PEP. Eu tenho na linha 9 um white space. E se a gente olhar aqui, ó, eu tenho um espacinho em branco. Então, novamente, eu posso aqui apagar todos os espaços em branco. Agora não tem mais espaço em branco. Quando eu salvo, ele já resolve aquela dependência. Na linha 1, eu tenho miss docstring. Então vai ser na primeira linha. Como é que funciona o docstring? Posso colocar o docstring nesse formato. Então, docstring do meu código. Eu posso ter algo assim, nesse formato, é uma linha única e ele já é o docstring do meu código.
Porém, algumas vezes é necessário você ter um docstring maior, um docstring que ele vai ser multilinhas, que você quer adicionar mais informação, você quer botar mais uma descrição, você quer botar data, você quer botar, enfim, você quer botar mais informações. Então você pode manter esse mesmo formato e você pode incluir todas as linhas que você quiser nesse padrão, tá? Nesse caso a gente vai apagar essas três, vamos apagar esse aqui também e vamos salvar, só para manter o docstring. Olha só que bacana, eu quebrei essa linha e eu tô vendo aqui embaixo que eu tenho novamente o white space na linha 1 e na linha 2. O que aconteceu? Como eu coloquei o cursor em cima do D e dei um Enter, eu tinha um espacinho aqui já. Então ele detectou esse espaço, fiz a limpeza desse espaço e ele já resolveu aquele espaço no docstring. O meu próximo é aqui na segunda linha. Então eu tenho também um espacinho aqui no final. Removi o espaço e agora ele já não tem mais. Show! Vamos continuar. Linha 9. O que a gente tem na linha 9 agora? Novamente, eu tenho aqui uma misstring que está faltando nessa definition, ok? A ideia é a mesma, tá? Eu posso ter uma docstring que vai ser de linha única ou uma docstring que também será multilinhas. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de função, eu posso colocar nessa docstring o que essa função faz, o objetivo dessa função, e também descrever os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro ele é o quê? O segundo parâmetro é o quê? Qual o tipo do parâmetro? O que é esperado? Qual é o retorno? Alguma coisa assim. Que vai ajudar quando eu estiver debugando esse código ou se eu estiver procurando help ou procurando informação sobre ele. Como é mais a título de aprendizagem, vamos colocar aqui função para a soma de duas variáveis. E aí quando eu salvo essa mudança, a nossa informação também, o nosso issue aqui embaixo, ele some, ok? Beleza, Valdir, vamos continuar. A gente agora tem na linha 9 os argumentos, os nomes de argumentos. FV não estão de acordo com o snake case. Como é que funciona isso? Vamos supor aqui na minha variável, ok? Eu tenho first value, eu poderia ter algo assim, first value, que é chamada de camel case. Eu poderia ter vários outros tipos, tá? De variáveis. Tem algumas pessoas que botam todas as iniciais em maiúsculo, e aí algumas começam em minúsculo, ela vai tendo as mudanças em maiúsculo. Esse normalmente é usado e é conhecido como camel case. O Python ele vai sempre trabalhar com snake case, que é esse caso. E aí qual é a definição? Eu tenho em lowercase, tudo em minúsculo. Vou ter o meu delimitador que vai ser um underline e eu vou ter novamente um segundo, terceiro, quarto nome ali que vão identificar minha variável, mas todos eles em lowercase. Eu não vou ter uppercase nos nomes de variáveis, ok? E aí quando chegou aqui, por que ele está reclamando? Porque a variável é muito pequena. O nome em si, geralmente quando você coloca, por exemplo, A, B, C, uma letra ele já vai reclamar, porque ele não é a snake case, algumas vezes vai reclamar porque ele é bem pequeno. Então assim, a título de aprendizagem, a gente pode fazer só isso, tá? Eu sei que a nossa variável vai ser first value e second value, então isso já é o suficiente. Quando eu salvo, olha só que interessante agora, ele fez uma outra reclamação. Ele está reclamando agora de outro ponto. Existe uma variável chamada FV na linha 13, tá aqui, que ele não conhece. É uma variável que ainda não foi definida. Então, se eu estou utilizando uma variável que ela não foi definida, o meu código ele vai falhar, ele vai me dar problema. Ele também faz esse tipo de detecção. Aqui é proposital, porque a gente vai mudar aqui embaixo também, teria que mudar, tá? Mas só para vocês verem o poder do PyLint. Lindo! Temos agora somente mais um issue. E olha que bacana agora. O nosso rate ele foi de 0, ele estava em 0.00 e ele já foi para 8.33, tá? Então, no ponto de vista do PEP 8, o nosso código agora ele está bem
bem bom. A última é uma formatação usando F-String. F-String foi implementado no Python 3 e ela realmente é bem recomendada de se utilizar. Qual é a diferença aqui dessa linha dessa implementação? Eu vou ter um F aqui atrás e em vez de eu ter o meu ponto format e o nome das minhas variáveis, no final eu vou arrancar esse cara daqui e eu vou ter o results dentro do meu texto. E a gente chegou ao final, tá? Agora eu tenho um código lindo, 10 de 10. Meu previous run. Como ele está aqui no watch, ele sempre vai ficar atualizando constantemente. O último foi 10 de 10, mas se você rodar uma vez, corrigir todos os problemas e rodar de novo, ele vai te falar, antes ele estava 0 e agora ele está 10, ou 5 e 10, alguma coisa assim, tá? Beleza, o código deu uma melhorada considerável. A gente pode parar ele aqui e verificar se o código realmente está funcionando ainda. Tá, então o primeiro valor 1, segundo valor 2 e o resultado 3. Perfeito. Está funcionando como deveria. Não tenho nada a fazer agora. Um segundo comando que vai te ajudar bastante é o flake 8. A ideia é a mesma, a gente roda flake 8 e passa o arquivo Python que a gente está trabalhando. Se eu tiver mais de um também eu posso colocar aqui um star, colocar um asterisco, ele vai pegar todos os Pythons e vai testar e checar todos eles. Mas nesse momento a gente vai estar trabalhando com somente um arquivo. E olha só, a ideia é bem parecida, tá? Eu tenho o nome do arquivo, o número da linha, eu tenho o código e a descrição de qual é o problema. Então, novamente, como é que eu gosto de fazer aqui? Bot-anyone. Deixa o código rodando e a gente agora volta para cá e começa a trabalhar no código, tá? Então vamos lá, na linha 4. O que a gente tem na linha 4? Block comment should start with o hash e um espaço. Então na linha 4, toda vez que a gente vai colocar um comentário, esse comentário ele vai ser com o pound ou hash. E é esperado em Python, baseado no PEP, que eu tenha um espaço após ele. E aí eu posso ter a descrição que for, mas eu tenho que ter esse espaço, ok? Então se a gente salvar, aquele primeiro já foi. Na linha 5, eu tenho Missing White Space Around Operator, que quer dizer o quê? Eu preciso ter um espaço antes e depois do meu sinal de igual, meu sinal do meu operador. Então se a gente vier aqui e colocar um espaço e salvar, ele já resolve o meu problema. Na linha 6, nós temos o mesmo problema, tá? Na linha 6, Missing White Space Around Operator. Posso adicionar ali o espaço, salvo ele já fala. Linha 8, mesmo problema que nós tivemos antes. Um comentário, vou adicionar um espaço, salvei. Linha 9, toda vez que eu tiver uma declaração ou que eu tiver uma função, uma definition, é esperado entre definitions e entre definition e qualquer outra coisa, dois espaços, duas linhas. Então vocês estão vendo que eu tenho uma linha aqui e, novamente, teu código ele vai funcionar e isso é realmente baseado no padrão PEP, ok? Boas práticas de desenvolvimento para Python. Então a gente colocou aqui dois espaços, ele já resolveu esse problema. Na linha 10, nosso código na linha 10, Missing White Space After Comma, ou After vírgula. Toda vez que eu colocar uma vírgula, seja para separar variáveis, ou seja, enfim, tem uma vírgula, eu vou adicionar um espaço. Ô, Dílio, estamos quase lá, hein? Linha 14. Linha 14, Missing White Space Around Operator. Então eu tenho um operador. Esse operador, vou adicionar um espaço. Beleza? Linha 17. Viu? Eu tenho aqui a chamadinha da minha definition e eu tenho aqui a última linha da minha definition. Então eu estou com uma linha em branco. Vou adicionar duas. E agora só mais uma para fechar. Linha 18. Missing White Space After a vírgula.
Então eu estou na linha 18. A gente tem uma vírgula. Vamos adicionar aqui um espaço. E agora a gente não tem mais erro, tá? Aldírio, meu código funciona ainda? Vamos testar. Python 1, 2, 3. Vamos rodar de novo. 2 e 2, 4. E o código continua funcionando. Se a gente olhar agora o código, ele ficou mais bonito, mais organizado, mais documentado. Então a gente tem a docstring aqui do código principal, a gente tem a docstring da sua função. Eu tenho os dois espaços que são requeridos ou são recomendados. Eu não estou mais utilizando só o print, eu estou usando agora o fprint, padrão mais recomendado também para a versão mais nova. Toda vez que eu tenho uma vírgula eu tenho um espaço, toda vez que eu tenho um operador eu tenho um espaço antes e depois. As minhas variáveis não vão ser variáveis tipo A, B, C, ou FV, ou AA, alguma coisa perdida. Eu vou ter aqui um formatinho mais conhecido. E realmente é recomendado que você coloque variáveis que sejam fáceis de associar com o que você está trabalhando ou lidando. E é isso. Qual é o grande lance aqui? Quando você cria o teu primeiro código e você faz essa refatoração ou essa checagem, você vai ter bastante coisa para mudar. Então você vai mudar bastante no seu código, você vai mudar muita coisa. O seu código vai continuar o mesmo, tá? Mas você vai reorganizar o seu código. A partir do momento que você tem o costume de utilizar o Flake8 e o PyLint, ele vai te ajudando a evoluir a sua forma de desenvolvimento. E aí vai chegar um momento que você já está criando um código e vai acontecer de você tá tão acostumado já com as recomendações do Flake8 e do PyLint que no final as mudanças serão mínimas. Então, assim, com o tempo, utilizando o Flake8 e PyLint, você com certeza vai escrever um código melhor, mais limpo, naturalmente, porque a partir do momento que você pegar essa recomendação toda vez, isso vai ficar meio que no sangue, vai ficar meio que padrão nos seus códigos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa dica ela é preciosa. Ela é bastante utilizada pelo time de QA, Quality Assurance, ou pelos Quality Engineers. Eles usam bastante isso como técnica de melhoria no código. E você, como desenvolvedor Python, quando você está criando o seu código em si, você pode estar utilizando para escrever um código mais bonito, mais profissional, mais pro. Se você curtiu esse vídeo, fica à vontade para compartilhar, para indicar para um amigo seu que já trabalha com Python, que de repente está começando em Python agora. Fica à vontade para deixar os comentários também embaixo, o que vocês acharam, ou se vocês conhecem alguma outra ferramenta que possa complementar e possa te dar mais insights de como o seu código está. E te vejo no próximo vídeo. Bye!